Saúde os irmãos na paz do Senhor. Continuamos hoje a estudar os 10 mandamentos, nos debruçando sobre o 6º mandamento, que está em Êxodo 20:13. Não matarás. Como habitualmente, vamos agora repetir os mandamentos estudados nas semanas anteriores, acrescentando o de hoje. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás imagens de escultura. Terceiro, não invocarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, guardarás o sábado e o santificarás. Quinto, honrarás a teu pai e a tua mãe. Sexto, não matarás. O mandamento que estudamos hoje é muito curto, apenas 2 palavras. No entanto, o seu âmbito é bastante alargado. Como os irmãos certamente recordam, vimos que os mandamentos, quase todos, têm um movimento de expansão e outro de resumo. E este não matarás possui um longo movimento de expansão. Irmãos, vamos ver que este mandamento nos traz uma proibição, a proibição de matar. E aqui é necessário percebermos que essa proibição de matar não significa que o matar seja sempre mau. Não é sempre mau. Vamos pensar um pouco? Se matar fosse sempre mau, então nós não morreríamos, seríamos imortais. Como? Muito simples. Se na Bíblia estivesse escrito que matar era sempre mau e o mandamento não diz isso, diz não matarás, então Deus, que é quem dá e tira a vida, não a poderia tirar, porque ao fazê-lo estaria a fazer uma coisa má. Logo, Deus se tornaria mau. Podemos verificar em Jó 1:19 ao 21. Eis que um grande vento sobreveio de além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não se revoltou contra Deus por lhe terem morto os seus filhos, que foi o que Jó disse: O Senhor me o deu, e o Senhor me o tomou. E afinal, irmãos, não é isso que nós repetimos ao longo da vida enquanto cristãos? Deus dá a vida e Deus a tira. Alguns irmãos agora estarão a pensar, mas não foi Deus. Foi o diabo que tirou a vida dos filhos de Jó. Na verdade, no fim das contas, em última instância, foi Deus. O diabo só agiu porque Deus o permitiu. Porquê é que o diabo não matou Jó? Porque Deus não permitiu que ele matasse a Jó. Proibiu de fazê-lo. Portanto, fixemos isto. Deus é quem dá a vida e é também Ele que a tira, e a Deus não é mau por nos tirar a vida. Logo, matar nem sempre é mau. Se o fosse, Deus não teria instituído a pena de morte. Êxodo 21:12. Quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Se Deus instituiu a pena de morte, então este mandamento e a sua proibição não diz que matar-se é sempre mau, ou pelo menos está a admitir que há situações em que matar é aceitável e às quais o mandamento não se aplica. Por exemplo, no caso em que haja guerras, quem combate nelas e no decorrer das batalhas matar alguém, não será condenado. O mandamento não se aplica às mortes durante as guerras. O Velho Testamento distinguia quem matava com a intenção de matar de quem não queria matar, mas acabava matando alguém acidentalmente. Os irmãos já ouviram falar nas cidades de refúgio? Quem sabe o que eram essas cidades? No sistema judaico existiam essas cidades chamadas de refúgio, onde quem matasse alguém acidentalmente se podia refugiar. Outra lei judaica era a lei de talião. Quem sabe o que é a lei de talião? O chamado olho por olho, dente por dente. Ao contrário do que possam pensar, essa lei não era para fomentar a violência e a vingança. Pelo contrário, ao colocar a pena igual ao crime cometido, a lei estava a nivelar crime e pena. Estava a estabelecer uma proporcionalidade entre ambos e estava a reduzir a violência, a diminuir a criminalidade. Não vais matar alguém sabendo que serás morto. A lei valorizava a vida ao colocar a pena igual ao crime cometido. O que a lei dizia é que a vida era tão valiosa que quem atentasse contra ela teria de pagar com a própria vida. Outras leis existentes na época eram bem mais desproporcionais, umas demasiado severas, outras ao contrário muito brandas. Por exemplo, o Código de Hammurabi previa apenas uma compensação financeira a pagar por quem matasse alguém.
enquanto outras leis estabeleciam a pena de morte para quem se limitasse a furtar um simples pão. Leis totalmente desproporcionais. A lei judaica, ao prever a pena de morte para quem matasse, estava a colocar o valor da vida tão alto que este não tinha preço, não podia ser pago com compensações financeiras. Nós vemos que hoje a lei é muito mais branda para com quem comete homicídio. Não existe mais, na grande maioria dos países, a pena de morte como na lei judaica. Também temos de observar que as longas condenações aplicadas hoje, em alguns casos, a prisão perpétua, não eram possíveis de aplicar naquele tempo, pois não haviam condições para as fazer cumprir. Uma coisa interessante que podemos ver na lei judaica é que ela se preocupava com a possibilidade de a lei conter erros e esses erros permitirem que o inocente fosse condenado. E também tinha a preocupação de controlar os oportunismos de quem pretendesse se aproveitar da lei para matar alguém usando um castigo totalmente desproporcionado ao crime de que era vítima. Por exemplo, a morte de um ladrão era observada na lei de forma diferente no caso de o ato ter sido praticado de dia ou de noite. Caso um proprietário apanhasse um ladrão dentro da sua propriedade e o matasse, sendo de dia, era culpado do crime de derramamento de sangue. De dia, havia condições para agir diferentemente e controlar a situação sem recorrer à morte do ladrão. Já de noite, com outras condições, muito maior dificuldade em agir e controlar as situações, o proprietário não era culpado do derramamento de sangue. Isso prova que já naquele tempo os judeus tinham consciência de que uma lei pode conter erros e provocar a condenação de inocentes. Provavelmente é por isso que as comunidades cristãs ao longo dos séculos vieram a adotar leis mais brandas, mais voltadas para o perdão. Por exemplo, no tempo em que os cristãos eram mortos na arena do Coliseu romano, os presos não tinham direitos nenhuns, nem sequer recebiam alimentação. Quem tinha de garantir a alimentação eram os seus familiares. Hoje, em grande parte dos países desenvolvidos, as prisões têm condições e instalações aceitáveis, e o sistema prisional tem a obrigação de garantir a alimentação dos presos. Isso sucede até porque a própria Bíblia, ao longo do Novo Testamento, nos diz que mesmo os criminosos têm direito a serem tratados com respeito e dignidade. Voltamos agora para uma segunda coisa que este mandamento não nos diz. Ele não nos diz que o não matarás se refere apenas ao ato físico em si. Enquanto a primeira questão, matar nem sempre era uma coisa má, englobava um movimento de resumo, esta segunda questão engloba um movimento de expansão. Certamente os irmãos que têm vindo a acompanhar este estudo se lembram que dissemos nas semanas anteriores que Jesus tinha grandes conflitos e só punha aos legalistas, não por eles serem extremamente exigentes no cumprimento rigoroso da lei, mas porque eles não conseguiam perceber toda a dimensão dela e acabavam não a cumprindo. Por exemplo, os legalistas estavam convencidos que cumpriam rigorosamente este sexto mandamento porque não tiravam a vida a ninguém. Porque para eles o mandamento se resumia ao ato físico e não conseguiam ver o que estava para além dele. Vejamos Mateus 5, 21 a 22. Ouvistes que foi dito aos antigos? Não matarás. E quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão raca será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo será réu do fogo do inferno. O que Jesus nos está a dizer é que matar não se resume ao ato de tirar a vida de alguém. Quando ofendemos, maltratamos, injuriamos, agredimos alguém, estamos a violar este mandamento e seremos julgados por isso. E não obteremos a salvação. Não se trata aqui só de matar fisicamente, mas de fazê-lo também espiritualmente e psicologicamente. Irmãos, o que é que Jesus nos exortou a fazer? A cuidarmos de nós, uns dos outros. Irmãos, como é que fomos criados por Deus? Fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, quando nós matamos uma pessoa, estamos a destruir a imagem de Deus refletida nessa pessoa. E podemos fazê-lo tanto fisicamente como espiritualmente, psicologicamente. Quantas pessoas há em que uma simples fofoca contra eles provocou uma enorme angústia, desânimo, estresse e tristeza que ele levou a adoecer gravemente, em alguns casos mesmo à morte física. Reparem, irmãos, que mesmo nas igrejas, elas estão repletas de assassinos que se dizem grandes adoradores, pregadores, os melhores dos cristãos, afirmam serem grandes defensores e cumpridores do sexto mandamento porque não mataram ninguém fisicamente.
A calúnia, a fofoca é uma violação grave deste mandamento. Não existe nenhum médico capaz de curar as feridas abertas pelas fofocas. Quando alguém atenta contra o nome de outrem, colocando em causa o seu bom nome, isso tem efeitos devastadores na vítima. A vítima pode e deve perdoar como cristão, mas os efeitos causados perduram para sempre. É ferida aberta que nunca mais sara. Quem viu o seu nome ser difamado não mais se livra da ferida. Ela perdura para sempre, independentemente do perdão para com o agressor. A injúria e a difamação não têm volta. A inveja é outro pecado terrível. Ela é tão devastadora que de uma assentada de uma só vez escaqueira todos os mandamentos partindo das 2 tábuas da lei. Começa com insatisfação e descontentamento, a reclamação contra Deus e termina na injúria ao homem e ao seu irmão. Nós podemos matar uma pessoa de 3 formas distintas: com a mão, com o pensamento e com a língua. O autossuicídio é outra violação clara deste mandamento. Como é que cometemos autossuicídio? Quando negligenciamos os cuidados que devemos ter para connosco próprios na preservação da nossa vida, quando nos expomos a perigos desnecessários e irresponsavelmente, quando assumimos e nos expomos a situações evitáveis sem necessidade, quando colocamos a nossa vida em causa e quando ficamos tristes permanentemente. Irmãos, podemos resumir este mandamento da seguinte forma: como é que o podemos cumprir? Não assumindo atitudes que possam magoar ou causar constrangimento a quem quer que seja. Reparem que nem sequer mencionei o não matarás neste resumo. Mas podem estar certos que se observarem o que está dito no resumo, o vosso coração não vai colher maus pensamentos que, em último caso, podem levá-los a atentar contra a vida de alguém. Chamo a vossa atenção para aquilo que pode ter sido até tido como uma contradição. Este mandamento, não matarás, não afeta nem condena quem possa ter morto alguém em legítima defesa ou no decorrer de uma guerra, mas condena quem, não tendo morto alguém, agiu com ódio, inveja, maldicência, rancor, grosseiramente e indelicadamente contra qualquer irmão seu. Para terminar, quero-vos perguntar se sabem qual o antídoto da cura para os efeitos devastadores provocados por quem descumpre o mandamento ou para nos ajudar a cumpri-lo. É Jesus Cristo. Jesus Cristo, santo, totalmente santo, inocente, mas que chamou sobre si a pena de morte para que nós tivéssemos direito à vida, para nos devolver esse direito à vida. A paz do Senhor para todos.